Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Nós somos um povo vivo, não estamos mortos, né? Lá no cemitério a gente fala, amém, ninguém fala. Aqui é a casa do Senhor e estamos sempre prontos a falar amém, glórias ao Senhor. Eu te convido, você que está lá atrás, se você quiser vir um pouquinho para frente, um pouquinho mais, para que nós possamos começar este momento tão especial, né, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a todos que ouviram a nossa palavra. E eu queria que nós vamos ler alguns versos do Salmo 46, mas na abertura desse culto, que é dirigido pelos homens, nós temos aqui um tema, a essência da oração. Que nós possamos estar todos os momentos da nossa vida em oração. A oração é a base de tudo na nossa vida. Quando nós oramos, o mal não prevalece, porque nós estamos na presença dEle. Quando nós estamos clamando ao Senhor Jesus, a tribulação, as perseguições se levanta contra nós, mas nós estamos alicerçados, a nossa base está firme. E quando nós oramos ao Senhor e falamos com Ele, Ele ouve a nossa oração. Às vezes tem pessoas que reclamam, tanto tempo, o Senhor passou este ano todo, tenho orado, tenho pedido, mas nada aconteceu. Eu quero te dizer que o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes não acontece porque não é da vontade dEle, ou não é tempo ainda. O tempo do Senhor é do Senhor Jesus. Ele sabe o momento que você precisa. Muitas coisas na minha vida aconteceu e eu achei que, Senhor, tem que ser agora, precisa ser agora. E Ele, acalma-te. Não é o teu tempo, é o meu. E se é da vontade dEle, Ele te dá, né? Então, nós precisamos estar todo momento da sua vida. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você estiver, clamando ao Senhor Jesus. A tua oração, ela chega ao trono da graça do Senhor. E quero te dizer mais. Às vezes você está orando, pedindo ao Senhor, você incomoda os céus. Você incomoda os céus. O Senhor fala, isso aqui é bom para o meu servo. Isso aqui é bênção para ele, é bênção para a sua família, é bênção para a minha casa. Então Ele te concede. E Ele te concede com forças, com vigor, com grande bênção sobre você. Né? Às vezes você está pedindo pelo alguém da sua casa, pelo esposo, pelo filho. Aí você fala, poxa, mas está demorando tanto. O meu esposo não cede. Eu tenho um testemunho aqui a contar. Uma vez nosso irmão Luiz, esposo da pastora Cristina, difícil, uma pessoa difícil pra caramba. Meu Deus. E um dia nós levamos a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e amoleceu, tirou as pedras, né? Tirou a pedra e colocou um coração abençoado, um coração puro na presença do Senhor. Por isso nós estamos aqui. E quando nós oramos, recebemos o milagre dos céus. Nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Está aqui, Salmos 46. Vou ler alguns versos.
Se você quiser acompanhar, Salmos 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mares, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes se alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram, e ele se levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui, contemple essa palavra, que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, é nele que você pode confiar. Você deve confiar todos os momentos da sua vida. Quando você falar com Deus, Deus, eu confio em Ti. Eu sei que não serei abalado, porque Tu estás comigo. Feche os teus olhos. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor Jesus, nesse momento, e dar continuidade àquilo que nós temos no nosso programa. Que Deus abençoe cada vida que está aqui nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por um dia, Senhor, que Tu nos concedeu, Senhor, um dia no calor, ó Deus, mas Tu está conosco, Senhor. Tu é o Deus, Tu é o nosso refúgio, Tu é a nossa fortaleza, Senhor. Tu és socorro presente na hora da nossa angústia. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome e dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por esse dia, pela família, pelos livramentos, Senhor, que tem nos concedido, Senhor. Ó Deus, e por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Que este culto, Senhor, que nós estamos realizando aqui neste lugar, seja para a honra e glória do Teu nome. Os louvores que vão ser entoados, possa falar aos nossos corações. A palavra, Senhor, que vai ser pregada, seja, Pai, bênção, seja, Senhor, um alimento fresquinho para nossas vidas. E nós possamos sair daqui abençoados, Senhor. Ó Deus, nos concede a vitória. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Continue com teus olhos fechados. Foi cantada uma música aqui. Se derramar diante do Senhor Jesus. Continue falando com o Espírito Santo de Deus. Às vezes passamos tanto tempo da nossa vida e o Senhor Jesus quer ouvir a nossa voz. Ele quer que nós se derramamos diante dEle. E às vezes você não fala nem com Ele mais. É tão pouco que você fala. Mas é momento que você pode se derramar diante do Senhor. Você pode dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou Teu escolhido, Senhor. Tu tem um chamado na minha vida, Senhor. Tem me preparado para ser, Pai, um servo desta casa. O Senhor quer te abençoar nessa noite. Ele está falando no teu coração nessa noite. Está alegrando o teu coração. Toda a tristeza, toda a mágoa que tiver, ela já está fora do teu corpo. O teu coração já habita o Espírito Santo de Deus. E nessa noite Ele quer derramar sobre a tua vida. Ele quer te ungir. Ele quer te capacitar, te dar força, te dar ânimo. Te dar entendimento da palavra do Senhor. Aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você pisar, vai ser abençoado. A tua casa será bênção.
A tua vida será bênção, a tua família é bênção do Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que você precisa nesta noite. Ó Deus, que Ele possa nessa noite trabalhar conforme a vontade dEle. Basta que você abra o teu coração e fale: Senhor, eis aqui a tua serva que está aqui, eis aqui o teu servo. E nessa noite, Senhor, eu quero ser diferente diante do teu altar, Senhor. Então derrama as tuas bênçãos sobre mim. Ó Deus, eu quero, Pai, sentir a tua presença sobre a minha vida. Você é um escolhido do Senhor, é um ungida de Deus. Você tem a mão abençoada de Deus. Você tem a palavra abençoada. Você tem o contato com Deus. Você é escolhida do Senhor. Receba de Deus a unção de Deus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba esta oração em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus e Pai amado, aqui tua igreja, ó Pai amado, única, Senhor, te adorando por seu Deus único sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Seja derramada a tua unção, ó Pai amado, trazendo livramento, bênção, ó Pai amado, sobre a sua santa igreja, Senhor. Ó Deus amado e poderoso Pai, conclamamos o seu santo nome, pois sabemos, Senhor, o Senhor é a fonte para nossas vidas. Senhor, que nos alimenta, ó Pai amado. Seja derramada a tua unção, ó Pai. Aqueles que necessitam, ó Pai amado. Aqueles que necessitam de uma cura, uma libertação, ó Pai. Que seja liberta essa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Pai amado, nós clamamos o seu santo nome com a certeza, Senhor nosso Deus, que estamos sendo alcançados, ó Pai amado, com as nossas petições. Está chegando ao trono dos céus. Está chegando, Senhor, a fonte de água viva para nossas vidas, Pai amado. Renova, Senhor, nosso Deus, nessa noite, nossa caminhada, Pai amado. Precisamos ser fortalecidos através do seu Santo Espírito, Pai amado. Oh, Pai, a desde já te agradecemos, através do santo nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. A igreja pode se assentar. Chegou o momento, nossos dízimos e ofertas. Quem pudesse estar distribuindo os envelopes nesse momento. Oh Deus santo e poderoso. Pedir para abrir as vossas Bíblias. Filipenses 19. Poxa, peraí. Filipenses 2,19, desculpa. Filipenses 2,19. Não, está certo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Desculpa, eu que inverti aqui. 4,19, me perdoe. Perdoe, tá? É 4,19. Agora sim. Agora está no contexto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo, por Cristo Jesus. Ok? Distribuíram os envelopes? Vamos lá. Porque não há necessidade que o Senhor não possa suprir. Devolvemos nossos dízimos e oferta com fé e alegria. Sabemos que nossa fonte de suprimentos não se esgota. O Senhor é a nossa fonte inesgotável. É o Senhor que é a nossa fonte inesgotável. Poder levantar seus envelopes. Direção ao Senhor. Santo Deus e poderoso Pai. Aqui está a sua igreja, Senhor, nosso Deus, que entende que a nossa fonte de riqueza está em Ti. É o Senhor que nos supre de toda necessidade. Se há alguém que essa noite não possa
está contribuindo, mas está de coração aberto, Senhor nosso Deus, querendo saber certo nessa caminhada, ciente que o Senhor é que é a fonte de águas vivas para nossas vidas, ó Pai amado. Derrama a unção, Senhor nosso Deus, que não venha faltar o pão nosso de cada dia sobre esses lares, ó Pai amado, a qual nos agradecemos desde já o que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode ficar de pé agora nesse momento. Nós vamos chamar o nosso pastor Eduardo, que vai trazer a palavra. Ainda não é bispo, mas está perto. Queria que você levantasse a sua mão e orasse pela vida do teu servo, para que aquilo que o Senhor nessa noite colocou no seu coração para trazer para a igreja seja de alimento para nossas vidas. Não saia daqui vazio, mas você saia daqui abençoado, que você receba a unção de Deus através da palavra. Senhor, nós colocamos o teu servo diante do teu altar. Que agora, Senhor, o teu Santo Espírito fale através da sua boca, Senhor, e ele possa ser usado por ti, Senhor, através da palavra. Aquilo que nessa noite nós precisamos de ouvir, Senhor, para guardar na tábua do nosso coração. Fale conosco. Abençoa a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja pode se assentar. Eu sempre digo que é muito bom estarmos reunidos como igreja do Senhor para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E o mais importante é saber que a presença da pessoa do Espírito Santo se faz em nosso meio, amém? Isso é muito bom. Obrigado, Dani. Amados, nós temos vivido uma maratona, na verdade, já chegou o final de 2025, já chegou, e o que eu sempre falo aqui? Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Entraremos em 2026, vai ser muito mais rápido que 2025, e se Jesus não voltar até então, no finalzinho de 2025, 2026, gente, está tudo aí, os sinais está tudo aí, e nós estamos vivendo a promessa do Senhor, a palavra do Senhor. Nós não temos como fugir dessa realidade. E com essa realidade nós precisamos entender de que nós precisamos vivermos cada vez mais cautelosos com nossas vidas. Menos estresse, menos correria. Quando eu falo que nós estamos vivendo uma maratona, é porque, na verdade, a maratona ela tem 42 quilômetros, e isso já virou fácil para nós, na verdade, né? Nessa correria que nós estamos, já se tornou fácil. E sabemos que já estamos agora numa ultramaratona, são 50 quilômetros, muitas vezes por dia, 100 quilômetros, 160 quilômetros, e vamos por aí, vivendo nessa questão dessa correria. Porque, irmãos, o que eu estou falando, eu sei que eu estou falando por vocês. As situações estão surgindo para que nós possamos resolver, e nós temos a responsabilidade de resolver, e muitas vezes não conseguimos resolver por causa do tempo, por causa da questão do cumprimento da palavra do Senhor, e surgem outras coisas, e acabam se acumulando muitas coisas, e se torna uma imensidão de coisas para serem resolvidas. Mas o que nós viemos falar aqui, não é sobre essa questão do tempo, é justamente sobre uma coisa essencial em nossas vidas, que é a essência da oração. Quando nós falamos da essência da oração, nós estamos falando de algo essencial para nossas vidas. Não tem como nós vivermos sem orarmos. Se nós não orarmos, nós não temos intimidade com Deus. E se nós formos aqui procurar na palavra do Senhor os textos que nos direcionam no que diz respeito à oração e o que Deus fez através da oração, nós temos inúmeros textos. Nós iríamos escolhermos e iríamos termos textos para escolher ainda. E eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo colocou para que nós pudéssemos tratar nesta noite, que está no segundo livro de Reis, no capítulo 6, o versículo de 1 ao 17. Segundo livro de Reis,
capítulo 6. Perdão, vamos ler os versículos de 8 a 17. Já está aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e, assim, se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ó Deus, eu te agradeço e te louvo pela oração, pela intercessão feita, Senhor, e nesse momento, Pai, eu lhe peço, não somente por minha vida, mas pela vida da tua igreja, que nós venhamos diminuir para que tu possas crescer. Amados, falar a respeito de oração, como foi dito, é falar de algo essencial. É necessário falarmos com Deus. Sabemos que a oração, ela nos liga com Deus e nos leva a uma intimidade com Ele, uma intimidade maior com Deus. E é necessário nós orarmos sem cessar. Em Tessalonicenses, ele fala: orai sem cessar. É orar constantemente. Orar a todo instante, orar por toda a situação, por todas as circunstâncias. Eu quero primeiro entrar aqui e fazer uma introdução no texto que nós lemos. Nós vemos que o rei da Síria se levantou contra o rei de Israel. Isso nós precisamos entender de que Naamã, um dos comandantes do rei da Síria, havia sido curado por Deus, justamente quando foi levado ao rei de Israel, e ali ele foi curado, naquela questão de ter mergulhado 7 vezes no rio e ter saído curado da sua lepra. Só que ao passar do tempo, aquilo já havia caído em esquecimento, e isso acontece muito. Muitas vezes a gente vê a pessoa viver o milagre, contemplar o milagre, e se distanciar de Deus no que diz respeito ao que deveria se aproximar de Deus. Hoje eu estive com uma pessoa e eu pensei que ela estaria aqui. Eu estava conversando com ela e ela passou por um processo muito difícil, de que poderia não estar mais aqui. E ele estava ali agradecendo. Ele falou assim: poxa, eu vi o que Deus fez, eu não tinha intimidade com Ele, eu busquei ao Senhor, dobrei o meu joelho, falava com Ele todas as noites, e o Senhor me tirou dessa situação, e eu não estou tendo tempo para Ele. E eu disse para essa pessoa: o mais importante de tudo na sua vida é você compreender o que Deus fez na sua vida e você
é buscar a face do Senhor. Lá em Isaías fala buscar enquanto se pode achar e enquanto está perto. Então é isso que nós devemos fazer. E ele falou, quando eu fiz o convite, eu falei, poxa, vamos estar lá na casa do Senhor para ouvirmos uma palavra do Senhor, não é do homem. E ele falou que ele ia estar aqui, mas não está. Mas isso acontece muito. E o que acontece? Voltando aqui para o texto, nós vemos que ali, o rei da Síria se levantou contra o rei de Israel. E o que acontece? O rei da Síria se reuniu com os seus comandantes, e ele falou, olha, em tal e em tal lugar, eu vou estar com o meu acampamento. Ele estava tramando uma situação para que pegasse o rei de Israel, e que dominasse ali o povo de Israel. Mas o que acontece? Logo no versículo 9, nós compreendemos a questão de ter o discernimento, a intimidade da oração, o que nos leva. Essa questão da oração nos leva a uma intimidade com Deus, a ponto de termos discernimento da parte de Deus, para vermos aquilo que muitas vezes os nossos olhos humanos não alcançam. E nós podemos observar de que Eliseu, como profeta, ele falou para o rei de Israel, rei, não vai para tal lugar. O que ele quer dizer é o seguinte, ali está sendo armada uma cilada para te pegar. Então não vá por ali. É interessante isso, né? O que eu acho interessante, que nós vamos falar um pouco mais adiante, é o seguinte, você já deve ter vivido essa situação. Uma pessoa que confia em você, que tem uma intimidade contigo, ela chega para você e fala que assim, olha, eu vou te falar algo, mas eu estou falando só para você. Eu estou falando só para você. Só que esse teu amigo não fala somente para você. Ele chega para outro, e provavelmente não sei se esqueceu, e fala para outra pessoa também, eu vou te falar algo, mas eu estou falando só para você. E esse só para você, aquele que ele falou só para você e só para você, o outro chega lá em casa também, olha, eu vou te contar uma coisa, mas não fala para ninguém. Aconteceu isso, isso e isso. Irmãos, o negócio é complicado, o negócio fica estreito. E quando o negócio já toma uma expansão, e já todo mundo já sabendo o que está acontecendo, é você que vai pagar o preço. Porque ele vai falar que só falou para você. Então, amados, a gente vai entrar nesse contexto ainda, dentro do que nós lemos aqui, e o que acontece? Eliseu, com a questão do discernimento, essa intimidade com Deus, ele sabia porque Deus estava revelando a ele. Então, o que nós precisamos entender e começar a entender essa noite, nós que temos intimidade com Deus através da oração, eu posso ouvir um amém? Nós que temos intimidade com Deus através da oração, que você não fique preocupado com aquilo que não está sendo revelado para você. Fique somente tratando a situação daquilo que Deus está revelando para você, porque aquilo que Ele está revelando para você, é para que você venha agir em favor dEle, para a honra e para a glória dEle. E quando Eliseu falou, a Bíblia diz de que o rei de Israel, ele não foi livre daquela situação, nenhuma, nem duas. E se ele fala assim, provavelmente nem 3 ou até mais vezes, ele foi livre daquela situação. Quando nós observamos isso, a Bíblia nos dá o conceito de entender de que o rei da Síria começou a compreender, porque ele não estava conseguindo, dentro da estratégia dele, pegar o rei de Israel, capturar o rei de Israel. E ele começou a ficar meio, deixa eu usar a palavra correta aqui, ficou meio boladinho, ele ficou meio grilado com aquele lance que eu falei, né? Olha, eu estou falando só isso aqui, mas só para vocês aqui. Mas o que acontece? Mas o homem de Deus, com discernimento, estava revelando aquilo que Deus tinha que revelar, para que não acontecesse. Porque ele estava tratando de um povo que era do povo de Deus. Então, irmãos, o que o rei da Síria falou? Quem de vocês está sendo contra mim? Quem de vocês está sendo em favor do rei de Israel? Quem de vocês, a qual eu falei somente com vocês aqui em conselho, está indo lá falar com o rei de Israel para que ele não vá para esse lugar que eu falei aonde iria estar, que eu falei que estaria em tal lugar e em tal lugar? Quem de vocês está falando isso? Um deles se levantou e falou.
Falou assim, não, não, rei, não somos nenhum de nós, mas é um homem de Deus. É assim que falam de mim e de você. Olha, é aquela mulher de Deus, é aquela mulher de oração que estava aqui intercedendo hoje pela manhã, e de que uma situação estava aparentemente grave, e de que no final da tarde já não estava mais grave. Você pode glorificar a Deus? Sabe por quê? Porque aqui tem homem e tem mulher de Deus, amados. O que eu estou falando é que o diagnóstico mostrou, peraí, tem uma mancha preta aqui, tem uma mancha aqui escura aqui, mas o diagnóstico da parte da tarde, bem, a mancha já sumiu. É isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida, se nós estivermos na posição de estarmos dentro da essência da oração. Irmão, se eu estou falando com Deus, é Deus que vai me responder. E a resposta de Deus, independente de qual seja para a minha vida, é boa, perfeita e agradável. Não é diferente disso. Ficamos preocupados sem a necessidade de ficarmos preocupados. Ficamos preocupados por quê? Somos limitados, mas servimos a um Deus que para Ele não tem limitação. Dele vem a última palavra. E quando esse se levantou e falou assim, não, peraí, rei, não somos nenhum de nós não, mas é lá o homem de Deus. E sabe o que acontece? Tudo que tu fala na tua câmara aí, Deus fala com ele, Deus revela com ele. E sabe o que esse homem deveria acrescentar e falar mais? E que eu tenho aqui respaldo para falar isso? Olha, sabe por que Deus fala com ele? Porque ele ora, ele fala com Deus, ele tem intimidade com Deus. Então fique tu sabendo, ó rei, que não somos nós não, mas é ele que fala. Ah, sabe o que o rei fez? Já esqueceu do rei de Israel. Ele esqueceu do rei de Israel. É isso que você precisa entender, amados. É isso que a igreja precisa entender. Muitas vezes eles vão sair daquele foco lá, mas vão se focar em você. Mas eu quero que você glorifique o nome do Senhor, porque Ele fala que você é bem-aventurado quando você é perseguido pela justiça dEle. Se você está pregando a verdade, vão se levantar contra você, mas não vão te vencer. Não vão. E vão ter que entender o Deus que você serve. Vão ter que entender o Deus que você serve. Aí tiraram o foco do rei de Israel. Agora, peraí, aonde esse homem de Deus está? Aonde esse homem de Deus está? Vão perguntar, aonde esta mulher de Deus está? Aonde esse homem de Deus está? Mas não se preocupe não, amados. Deus vai continuar conosco. Aí falaram, ele está lá em Dotã. Então vamos fazer o seguinte, olha que isso é interessante, amados. Isso é interessante. Existe um limite, até mesmo para aqueles que se levantam contra a tua vida. Sabe por quê? Em nenhum momento o rei da Síria falou assim, olha, vamos já até Dotã e vamos matar esse homem de Deus. Não, ele não falou isso. A Bíblia fala assim, vamos até Eliseu e vamos prendê-lo. Como se fosse parar a ação dele. Se nós vemos o texto de Paulo e de Silas presos injustamente, porque libertou uma jovem de demônios, e foram presos no final da prisão, junto lá, com uma pedra, com seus pés algemados, num lugar mais sujo que tinha, eles louvaram e engrandeceram o nome de Deus, porque aonde querem que vão nos colocar, amados, nós não vamos nos calar, porque nós temos intimidade com Deus, através da essência da oração. Não vão nos parar. Não vão nos parar. E que fique sabendo esse inimigo que está nos ouvindo, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas ele que está ao nosso derredor, ouvindo o que nós estamos falando, eu quero declarar para ele que ele não tem poder nem autoridade sobre nossas vidas, porque nós somos homens e mulheres de Deus. Ele tem que bater de retirada nas nossas vidas e na vida da nossa casa. E ali ele fez uma declaração, então vamos lá, vamos prender esse homem.
como se fosse paralisar Eliseu. Como se Eliseu fosse, peraí, parou agora eu desisto, Senhor, porque não era isso que eu queria viver, eu não queria viver aqui como um prisioneiro, mas não, foram lá. Irmãos, não foram o cavalo, foram cavalos. E não foram poucos, foram muitos. Foram tropas. Foram tropas. E tropas bem armadas. E Geazi acordou. Levantou cedo, o moço, que o seu senhor era Eliseu, levantou cedo e ele ficou atemorizado. Eu não sei qual é a posição que você está. Se você tem ficado atemorizado ou você tem usado a essência da oração. Eu quero crer que você tem estado do lado da essência da oração. Quando Geazi olhou e falou, meu Deus, o que é isso? A Bíblia fala que é só eles que estavam ali. Provavelmente um vale, a probabilidade de você ter uma visão maior ainda, de olhar do vale para cima e você ver a quantidade que estavam ali, só para aqueles dois homens, e na verdade não era nem por dois homens, era somente para um homem, porque eles não estavam nem preocupados com o moço, com Geazi, estavam preocupados em pegar e prender Eliseu. Você está compreendendo o que o Espírito Santo está falando contigo esta noite? Com o que você tem andado preocupado? Se Deus tem estado contigo? Com o que eu vou andar preocupado se Deus vai permanecer andando comigo? O que vai me tirar do foco? O que vai me fazer eu perder a essência da oração? Se eu falo com aquele que pode todas as coisas? Irmãos, quando Geazi ele viu aquela situação, ele foi para o seu senhor e falou, meu senhor, são muitos os que estão contra nós. Aí vem a questão da essência da oração. Meus amados, quantas vezes ficamos preocupados quando somos chamados para orar? Ficamos preocupados, mas com a igreja, de como que a igreja vai entender a minha oratória. Se eu vou falar bonito ou se não. Se eu vou falar errado ou não. O que eu vou falar? Eu fico preocupado. Olha a oração, olha a essência da oração. Senhor, abre os olhos do moço. Ei, igreja, você pode glorificar ao Senhor? E ficamos preocupados muitas vezes, porque o tempo que eu estou orando, porque está incomodado. Muitas vezes estou incomodando, estou me derramando aos pés do Senhor, mas fico preocupado se a igreja está incomodada. Espera aí, ou uma ou outra coisa. Ou estou me derramando diante do Senhor, com a essência da oração, ou estou me derramando diante da igreja e tenho que me preocupar com o tempo. Muitas vezes tenho a liberdade da palavra e tenho que tomar cuidado com o horário. A ordem e decência existe. Mas se é Deus que está falando, como é que é isso? Como é que é isso? Ah, vou parar por aqui, fecho e vou embora? E se Deus tem para falar? Olha a oração, olha o tempo que ele levou. Segundos. Senhor, abra os olhos do moço. Irmãos, que essência, que poder, que intimidade. Que intimidade. Eu vou falar algo da parte do Espírito Santo para você essa noite. Eu e você, se já temos essa intimidade, nós sairemos daqui esta noite com mais intimidades ainda. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?
glorifique e tome posse dessa palavra para a tua vida. Nós sairemos daqui com mais intimidades ainda com o Senhor, crendo no poder da oração. Eu não posso orar, ora creio, ora não creio. Geazi poderia muito bem chegar ali, acordar, não ter nada, mas ele ficou atemorizado. Se ele entendesse, porque Geazi, por ser servo de Eliseu, ele viveu muitas situações, ele viu muitas situações. Ele poderia muito bem compreender ali e falar assim, não, peraí, eu entendo porque eu sei que o meu Senhor é um homem de Deus, então isso aqui não vai me abalar. Então eu e você, como somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender, amados. Entenda o que eu estou falando aqui através da pessoa do Espírito Santo. Não tema as coisas desse mundo. Não tema o diagnóstico. Não tema a palavra do homem, porque a última palavra é de Deus. Não tema a porta que se fechou, porque Deus tem uma porta que vai abrir para você melhor do que a porta que fechou. Não tema as coisas do mundo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aí quando nós olhamos essa situação, nós observamos o seguinte: quando aqueles que estão com sua visão bloqueada, ela não vai ter a mesma visão que você tem. Então, se você entendeu, se você recebeu da parte de Deus a questão do dom do discernimento, de ver, de você poder olhar com o seu olho físico aqui, mas contemplar com os olhos espirituais lá na frente, é porque você está recebendo de Deus. Você consegue compreender? Alguém está falando contigo aqui uma situação de repente que aparentemente não tem solução, mas você está vendo com os teus olhos espirituais lá na frente. Ei, peraí, tem solução para isso sim, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que tem a solução para o teu problema. É dessa forma. Aí vemos, e precisamos entender, que quando eu não oro, para que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda estão com as suas visões tampadas, eu passo a ter do meu lado aquele que não vai me ajudar, ele vai me atrapalhar. Porque, irmãos, o que eu mais fico entristecido é quando Deus fala com você, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor está pedindo que nós devemos fazer, e fica aquela murrinhação: ah, isso não vai dar certo, ah, isso não vai conseguir, você não vai conseguir, para, desiste, ah, isso não é para você. Irmãos, é para a gente não desistir mesmo, mas o que eu preciso entender essa noite aqui, que a essência da oração é para que eu possa falar: Senhor, abra os olhos desse moço ou dessa moça, em nome de Jesus, para que veja, para que tenha a mesma visão que eu tenha, para que eu possa caminhar, para que ao invés de ser obstáculo, para ser uma pedra de tropeço, de que seja uma bênção na minha vida. Ei, peraí, agora eu estou contigo. Sabe qual foi a resposta do Senhor à oração de Eliseu? Senhor, abra os olhos desse moço. Foi que o Senhor abriu os olhos, o Senhor respondeu a oração. Ei, igreja, o Senhor responde a oração, e se não responder a oração que você está fazendo, é porque Ele tem algo melhor para você. E eu lhe digo mais, mesmo que 2025 esteja terminando, se o Senhor prometeu para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele é Deus fiel. É Deus fiel. Quando ele abriu os olhos daquele moço, Eliseu falou assim: Geazi, tu está preocupado com isso aí? Eu não vou nem fazer aqui ar de deboche, mas tu está preocupado com isso aqui? Geazi, com esses que estão aqui? Ei, Geazi, o que está conosco é muito maior do que está com eles. Ei! Quem está se levantando contra a tua vida nunca será maior do que o Deus que tu serve. Nunca, nunca será maior do que o Deus que tu serve.
Nunca. Então, viva a essência da oração. Eu quero aqui compartilhar com a igreja algumas versões da Bíblia. Olha a maneira de que elas foram se expressando. A Nova Versão Internacional, a NVI, no versículo 16 fala que é assim, ó: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Você pode glorificar o Senhor? Olha o que diz a Ara, Almeida, revisada e atualizada: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Olha a NVT, Nova Versão Transformadora: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que o que está com o lado deles. Olha a NBV, Nova Bíblia Viva Português: não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que estão com eles. Olha a NAA, Nova Almeida Atualizada: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Irmãos, a essência é a mesma, e depois que termina esse contexto, Eliseu orou e falou: Senhor, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, porque Eliseu orou, porque ele entende a essência da oração. Igreja, sabe o que é? Eu compreender a essência da oração é saber de que o meu Deus, o teu Deus, Ele inclina os seus ouvidos às nossas orações. Ele inclina o que meu servo está pedindo, o que meu servo está querendo. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir, Ele quer saber de você. Então, amados, virá um novo tempo, virá 2026. Deus permanecerá sendo o mesmo. Provavelmente se levantarão contra a sua vida, provavelmente lhe apontarão, provavelmente lhe perseguirão sem ter motivo, mas Deus irá continuar conosco. Pode ser um, pode ser muitos, não importa quantos. O que importa é que o que está comigo e o que está com você é muito maior do que o que está com eles. E eu tenho a liberdade de falar com esse Deus. Ele me chama a essa responsabilidade, a essa essência de poder falar com Ele. Essa é a última segunda terça desse ano. Não teremos mais segunda terça. Não existe outro mês depois de dezembro. Essa é a última segunda terça. De que você possa sair daqui, não cheio, mas transbordando do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba essa palavra, viva, e não deixe se perder no seu coração. Quando as circunstâncias, aparentemente você acordar e olhar que assim, ei, isso aí é um gigante, mas eu sei que o meu Deus é maior do que esse gigante. Eu quero orar com a vida da igreja, quero orar pela vida da igreja, quero agradecer por tudo que Ele tem feito aqui nesta casa. Já completamos 50 anos. Eu nem sei se a gente pode falar quantos anos mais que a gente vai fazer, por essa questão de Jesus estar muito próximo. Eu já falei isso algumas vezes, assim, os anjos já estão polindo as trombetas, já estão passando a flanela na trombeta, para que elas possam ser tocadas, o céu se abrir, Jesus vir buscar a sua igreja, e eu e você estaremos, amém, igreja? Estaremos prontos para seguirmos para a igreja agora infinita e glorificarmos o nome do Senhor. Eu não sei qual é o problema que você está passando.
Eu não sei. Problema é problema. Problema é interessante que esse tal de problema é o seguinte: ele acaba e surge outro. Mas o que importa é que Deus continua no controle. Esse problema não vai te parar. Esse problema não vai te paralisar. Ele só vai fazer com que você cresça cada vez mais na presença do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, somos gratos por esta noite que o Senhor preparou, Senhor, para nossas vidas. Pai, nos faça entender, Senhor, de que para orar, para falar com o Senhor, Pai, para termos a essência da oração em nossas vidas, Pai, não precisamos de cursos, não precisamos, Pai, ficarmos preocupados se iremos tropeçarmos em palavras, mas, Senhor, é entendermos que o nosso coração, Pai, precisa estar derramado diante da Tua presença, para que as nossas petições, Pai, sejam as mesmas que Daniel fez, Pai, na cova dos leões, aqueles leões famintos, Pai, e que tiveram que jejuar, Senhor, tiveram que fechar a sua boca, porque o Teu servo Daniel era um homem de oração, era um homem que entendia a essência da oração. Então, Senhor, nos ajuda, Pai. Nós temos um grande compromisso, enquanto o Senhor não voltar, de apregoarmos a Tua palavra, de falarmos do Teu amor, Senhor. E, Pai, para isso, nós precisamos estarmos ligados, Senhor, com o tema que foi colocado pela pessoa do Espírito Santo, Senhor, para essa igreja. Estarmos ligados na essência da oração. A essência da oração nos leva à intimidade, nos leva à confiança, nos leva à credibilidade, nos leva, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti. E, Senhor, nesta noite, não sairemos daqui sem Te agradecer. E além de agradecermos ao Senhor, não sairemos daqui, Pai, sem decretarmos a nossa vitória em nome de Jesus. E que toda a igreja possa tomar posse em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Vou colocar um anúncio aí. Amados, nesse próximo domingo, o Coral Promessas vai estar fazendo a cantata. Então, assim, eu sempre digo, olha só que oportunidade que nós temos de convidarmos pessoas. E até mesmo porque a presença mais importante nos cultos é a presença da pessoa do Espírito Santo. Mas nós fazemos algo sempre na questão para glorificarmos o nome do nosso Deus, e aqui o coral ensaiou, se dedicou para glorificar o nome do Senhor, e é um ponto positivo para que você possa convidar pessoas para estar aqui. E vai ser nesse domingo, a cantata. Então, olha, às 18 horas, que você possa estar aqui, convide pessoas, vamos encher os bancos dessa igreja aqui. Nós não queremos encher somente para esse momento, nós queremos que as pessoas entendam realmente, porque o tempo é agora, amados. O tempo de trazer esses que ainda não tiveram encontro com Deus é agora, não temos mais tempo a perder, tá bom? Então, domingo à noite, teremos a cantata, a sua presença é de suma importância e que você possa também convidar outras pessoas, amém? O culto da virada, dia 31 de dezembro, não, no caso aqui, vamos lá. Não, tudo bem, eu estou falando pelo seguinte, porque já está 2026, né? Mas vamos lá. Isso. Então, 31 de dezembro, às 22 horas, tá bom? Assim você também pode ter um tempo aqui também legal para que você possa ficar junto com a igreja e depois também estar junto com a família.
É um horário que você possa também retornar para sua casa no horário tranquilo também, então vamos também fazer parte aí, tá bom? Deus abençoe. Mais alguma coisa, Ju? Não, né? Então esse foi o ano de transbordar, já está acabando o ano de transbordar e virá outro tema aí, tema que o Espírito Santo tem conduzido essa igreja e que nós possamos continuar essa caminhada, essa trajetória. E eu quero dizer que você é bênção, amém? Deus abençoe. É engraçado, né? Quando a igreja está mais vazia assim, é que o pregador vem inspirado. É. Que palavra maravilhosa, pastor. Que palavra maravilhosa. Deus sabe falar com a gente. Eu sei que sofrer perseguição é complicado. Tem que ter fé. Essa palavra, ela deveria ser pregada sempre aqui na igreja. Não precisa nem mudar, tá, pastor? Essa mesma palavra. Para fortalecer a gente. Nós precisamos de fortalecimento. O pastor falou que a volta do Senhor Jesus, os anjos já estão brilhando as cornetas. Eu acho que as cornetas já estão tudo assim, ó. Tudo brilhando já. Porque a violência está tão grande. As coisas são tão difíceis. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Hoje, como é o último culto deste ano, né, dos homens, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelas irmãs que sempre acompanham a gente. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Que Deus deixe uma bênção muito especial sobre a vida de vocês. Para que vocês saibam que nosso Deus é Deus. Amém? Porque até aqui... Se Deus é por nós... Amém? E que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces divinas consolações do Espírito Santo esteja sempre sobre as nossas vidas. A igreja do Senhor Jesus, unida numa só voz, posso estar dizendo? Amém. Deus os acompanhe.